Graça e paz. É com alegria que a gente se encontra mais uma vez aqui nessa oportunidade de vídeo para conversarmos sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a nossa língua, aquilo que a gente fala que pode trazer alegria ou pode trazer maldição para a nossa vida. E que com sabedoria, então, nós possamos pedir a Deus que nós aprendamos a usar a palavra de maneira correta, da maneira como Deus espera que nós usemos. Vamos orar. Pai querido, nós bendizemos o Teu nome, nós Te adoramos pela Tua palavra santa, que é a Bíblia. Nós Te agradecemos por tudo e Te pedimos a Tua presença aqui conosco neste momento de estudo da Tua palavra. Ensina-nos, dá-nos sabedoria e entendimento daquilo que Tu esperas de nós. Nós oramos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Eu vou ler um versículo em Provérbios para a gente iniciar essa nossa fala aqui. E o versículo está em Provérbios capítulo 13, versículo 3. Provérbios 13, capítulo 3. Diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Vamos pensar sobre isso. Geralmente nós cometemos erros, de falarmos alguma coisa a mais ou num momento inadequado, e só percebemos que nós fizemos isso depois que nós já falamos, depois que já aconteceu o fato. Mas nós, neste momento, gostaríamos de fazer justamente essa reflexão. Como nós deveríamos agir para que isso não ocorra com muita frequência, não é verdade? Porque todos nós somos sujeitos a uma hora ou outra dizer alguma palavra inadequada e depois ficar arrependido, ter até que voltar atrás, pedir perdão, mas que isso não seja uma coisa constante na nossa vida, que quando nós temos a nossa língua solta, nós acabamos arruinando os nossos relacionamentos e isso não agrada a Deus. Pelo contrário, Deus não se agrada desse tipo de procedimento, que muitas vezes nós achamos comum, normal, mas que não é. Então, a gente deve estar alerta nesse sentido de que as palavras elas podem ser bastante perigosas quando elas são colocadas no momento inadequado, de forma inadequada e até mesmo na altura inadequada, a nossa maneira de nos expressarmos. Muitas vezes as palavras servem para arruinar um relacionamento, para magoar as pessoas. A palavra muitas vezes é usada para maldizer alguém. A palavra muitas vezes é usada para acusar de coisas que nós nem sabemos. Então, na verdade, nós devemos mesmo tomar conta daquilo que sai da nossa boca. E isso para o nosso bem e para o bem daqueles que convivem conosco. Que nós, de todas as maneiras, nós possamos buscar sabedoria nas palavras e nos momentos também, porque existe o momento de falar e existe o momento de se calar. E muitas vezes nós falamos demais na hora errada e muitas vezes nós deixamos de falar a palavra certa no momento certo, e isso é porque nos falta muitas vezes esse bom senso de conhecermos a palavra de Deus e de pedirmos orientação do Espírito Santo para que a gente fale na hora certa a palavra certa. Em Provérbios 6,
versículo 2, nós lemos assim: e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. E nós, muitas vezes, nós erramos nas palavras e depois aquela palavra dita de maneira errada, na hora errada, nos aprisiona numa situação. Ou pior, às vezes aprisiona a outra pessoa numa situação que foi criada por nós. De qualquer jeito, nós somos culpados. E como evitar isso? Nós evitamos isso quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós sabemos que Deus não se agrada disso e quando nós temos o desejo de evitar esse tipo de situação. E muitas vezes nós achamos que essas coisas não nos causam mal, né? Que essas coisas são próprias do ser humano ou próprias, né, da idade, e nós arrumamos pretextos para continuar errando. E, na realidade, nós precisamos saber que a pessoa que fala demais, que fala no momento errado, ela paga um preço alto, não somente diante das pessoas, da sociedade, da sua comunidade, mas principalmente diante de Deus, porque Deus pesa sim as nossas palavras. E nós, conforme nós formos lendo aqui, nós vamos perceber a seriedade que é nós emitirmos julgamentos, palavras que não são autorizadas e aprovadas por Deus. No Salmo 141, versículo 3, o rei Davi, ele diz assim para Deus, em oração: coloca, Senhor, um guarda na minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Vocês imaginam um rei que tinha que tratar com o seu povo e com os inimigos, pedindo a Deus sabedoria para falar. Porque ele sabia que com as suas palavras ele poderia causar muitos estragos. E nós também, mesmo não ocupando cargos importantes, não sendo pessoas muito influentes, mas nós temos sim nosso raio de alcance, né? Às vezes nós não somos bênção onde nós estamos, não somos bênção dentro da nossa casa, não somos bênção onde nós trabalhamos, na nossa vizinhança, por não sabermos o momento de falar. E o rei Davi aqui, humildemente, ele pede a Deus para que guarde a sua boca e para que vigie a porta dos seus lábios. Um rei. E nós, será que nós estamos tendo esse bom senso, essa humildade de pedir a Deus que nos ensine o momento de falar, que ponha guarda na nossa boca para que a gente não diga palavras que não são benditas, que pelo contrário são palavras que amaldiçoam o outro e a nós mesmos? O que falamos pode ferir pessoas, o que falamos pode piorar muito as situações, o que falamos pode ser carregado da nossa própria opinião. E, na verdade, nem sempre a nossa opinião é importante. Nós temos, às vezes, uma sede de dizer o que nós pensamos e, muitas vezes, nós não temos os melhores pensamentos, nós não temos as melhores opiniões. E, muitas vezes, nós chegamos para falar, para piorar aquilo que já não está bom. E a nossa própria maldade, muitas vezes, faz com que a pessoa que está necessitando de um conselho se sinta destruída, porque ao invés de eu chegar para trazer paz, eu chego para criticar, eu chego para apontar o erro. E isso dá tristeza no coração de Deus.
porque Deus cuida de nós com tanto carinho, com tanto tato, né? Deus é um ser gentil, Deus é um ser paciencioso. Ai de nós se Ele tratasse conosco da maneira como nós tratamos com as pessoas e com as coisas. Deus é amoroso conosco e nós precisamos aprender a ser amorosos com as pessoas, com as coisas que acontecem ao nosso redor. Nem sempre nós temos essa habilidade, mas se nós não temos essa habilidade, nós temos que clamar por sabedoria, porque Deus dá. Deus se agrada que nós peçamos a coisa certa para o momento certo. E nós devemos, então, consagrar nossa boca a Deus, para que nós não vivamos a consequência de palavras malditas e não façamos que outros também levem a consequência de nossas palavras que não foram pensadas, que não foram bem elaboradas ou que foram carregadas de julgamento, né? De maldição realmente, que muitas vezes com as nossas palavras nós jogamos um peso muito grande em cima dos nossos irmãos, em cima dos nossos parentes, dos nossos filhos, né? E Deus, Ele nos chama atenção, né, em sua palavra quanto a isso. Todos nós, em algum momento, nós tropeçamos sim nas nossas palavras. E isso não quer dizer que isso seja alguma coisa irreversível, mas à medida que nós vamos amadurecendo, principalmente amadurecendo na fé, nós temos que melhorar e não piorar, né? E muitas vezes a gente vê ao contrário, pessoas que eram sensatas, falam assim, agora eu estou mais velha, cansei. Agora eu falo o que vem na boca, falou para mim, vai escutar. E a pessoa piorou. E não é isso que Deus espera de nós. Deus quer que nós tenhamos sabedoria para viver, para envelhecer, para conviver, para estar com o outro, né? Que nós sejamos bênção e que nós saibamos que as nossas palavras, muitas vezes, ela se torna um peso para o outro. Tem gente que quando chega, até a conversa que estava acontecendo no ambiente acaba, porque a gente sabe que sempre aquela pessoa vai jogar uma carga negativa em cima daquela conversa. Então, é aquela situação que você fica assim, olha, não fale para fulano, porque fulano vai dizer isso, isso, isso. A gente até já sabe o que a pessoa vai dizer, porque ela nunca tem algo bom para dizer. E a palavra de Deus, então, ela nos adverte quanto ao peso da nossa língua. E nós não podemos ser omissos, né? Porque tem gente que toma um outro lado e fala assim, então eu não falo mais nada. Não precisa nem perguntar para mim, porque eu não vou dar minha opinião, eu não vou falar, vocês que se virem. E isso também não é um posicionamento correto para um filho de Deus. Nós temos sim que opinar, que dar nossa opinião, mas tudo baseado no amor, na paciência, na retidão, né? Pensando, se isso fosse perguntado a Jesus, o que ele diria, como ele agiria, né? Que nós sabemos que Deus tem tanta paciência conosco, que Jesus tinha tanta paciência com as pessoas, com a multidão, né? E nós, muitas vezes, nós nos achamos tão superiores ou melhores do que o outro, que nós, quando falamos, já falamos sempre em tom de ordem, em tom de recriminação, e isso faz com que nós nos afastemos, muitas vezes, das pessoas a quem nós amamos, né? Por causa da nossa falta de humildade. Porque nós podemos errar sim, nós precisamos ouvir mais antes de falar, e nós temos muita dificuldade em ouvir, né? As pessoas estão explicando os seus motivos e nós já estamos dando o nosso sermão. E eu falo isso como esposa, falo isso como mãe, falo isso como irmã, né, de uma congregação. Então, nós precisamos ter bom senso, nós precisamos ter humildade que vem de Deus
para controlarmos a nossa boca e saber usar na hora certa as palavras de maneira certa. E isso, com certeza, o Espírito Santo pode tratar em nós e conosco e fazer essas coisas mudarem e melhorarem em nós. A Bíblia compara, no livro de Tiago, lá no Novo Testamento, compara a nossa boca com um cavalo que deve levar um freio. Olha bem, também compara com um grande barco que é conduzido por um pequeno leme. Então, muitas vezes, quando nós nos deixamos levar pelas palavras, a gente fica igual um cavalo sem freio, ou um barco enorme que não tem um leme, né? E para que serve o leme? O leme é um pequeno equipamento de um barco que pode virar um grande barco para o lado que ele quiser. Mas ele tem que ter leme. E muitas vezes nós não temos um freio na boca, como um cavalo, e também somos um barco sem leme. Nós falamos o que queremos, do jeito que queremos, e não costumamos nos retratar, o que é pior. Machucamos as pessoas e as pessoas que se virem com seus ferimentos, porque eu não peço desculpa, né? Afinal de contas, pediu para ouvir, ouviu. E nada disso é algo agradável a Deus. Eu vou ler aqui um pedacinho da carta de Tiago, que fala sobre a língua. E usa essa figura, né, da boca e do cavalo. Eu vou ler, são 3 versículos, tá? Tiago 3, são 2 versículos. Tiago 3, versículos 5 e 6. Diz assim: a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como é grande um bosque e é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo um curso de uma vida. Ela mesmo é incendiada pelo inferno. Tiago foi bem pesado aqui com suas palavras, né? Que nós podemos incendiar o outro com a nossa língua e podemos ter também a nossa língua incendiada pelo inferno. Quando nós não controlamos as nossas palavras e o nosso maldizer, né? Portanto, nós precisamos ser cuidadosos com a nossa língua. Nós temos que saber dirigir bem a nossa língua. Porque se nós temos uma língua descontrolada, nós temos um cérebro que tem um leme, né? E que pode, então, conduzir essa língua descontrolada, para que nós não criemos confusão para o outro e para nós mesmos. Porque Deus não se agrada disso, não se agrada disso, não nos esqueçamos disso, que as coisas que nós dizemos terão consequências para o outro e para nós também. Com a nossa língua, nós podemos dar glória a Deus e com a nossa língua, nós podemos atrapalhar a vida de um irmão. Nós podemos nos destruir e destruir a vida de alguém. Com a nossa língua, nós podemos louvar a Deus, engrandecer o seu nome, ou podemos envergonhá-lo com as nossas palavras. Esta é uma realidade muito triste, até no nosso meio, né? De muitas vezes nós ouvirmos alguns questionamentos, algumas
palavras, algumas fofocas entre nós e que não traz nada de bom, pelo contrário, terá consequências graves para quem disse e principalmente para quem espalha, né? Então vamos cuidar da nossa boca para que a gente não tenha dias dolorosos de consequências desastrosas por causa de falas inadequadas. E mais do que inadequadas, falas malditas, falas que não são abençoadas por Deus de forma nenhuma. No Salmo 141, versículo 3, quando o rei Davi pede para que Deus ponha guarda na sua boca, Davi simplesmente está sendo sábio, ele está sendo um servo de Deus que sabe que ele é falho, mas que Deus pode cuidar, tomar conta e fazer o melhor. Então, nós cristãos, nós precisamos medir as nossas palavras, selecionar aquilo que nós vamos dizer e o momento que nós vamos dizer. Também não podemos ser omissos, porque algumas pessoas não ofendem, não fazem fofoca, mas também não falam nada, se omitem. Às vezes estão vendo alguém precisando de um conselho, precisando de uma ajuda e também não se manifesta. Isso também não agrada a Deus, né? Por isso nós precisamos de sabedoria para dizer a palavra certa no momento certo e da maneira como Deus faria, por isso consultando o Espírito Santo de Deus, né? Devemos selecionar o que nós falamos, né? Não falar demais. Às vezes a gente passa do ponto, e aí indo tão bem, mas continua e passa do ponto, fala demais. Não falar na hora errada. Tem momentos que a gente precisa esperar a poeira baixar, esperar os ânimos se acalmarem, esperar um momento de paz para podermos falar, que daí a pessoa tem condição de ouvir. Em alguns momentos, nós estamos tão afligidos que nós não temos condição de ouvir. E tem gente que vem com sermão na hora errada, né? Peçamos para Deus sabedoria. Peçamos a Deus também para não falar na quantidade errada. Às vezes tem gente que dá resposta com uma única palavra, e essa única palavra fere. Se nós temos uma única resposta, nós temos que explicar o motivo dessa resposta. E daí nós temos que falar na quantidade certa, nem falar demais e nem responder com uma única palavra, porque às vezes dói muito quando a pessoa te diz simplesmente um não, né? E nós, às vezes, nós caímos nesse erro. Para não falar muito, a gente diz uma única palavra e machuca o outro. Nós também precisamos pedir para que nós falemos do jeito certo e não do jeito errado. E às vezes o jeito certo é você e o outro, às vezes é você, uma testemunha e o outro, né? Para que as coisas fiquem bem claras. E nós, muitas vezes, nós chamamos a pessoa em particular para ofensa, né? Chamamos a pessoa, às vezes, em público, também para ofensa e humilhação, e tudo do jeito errado, no momento errado. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Eu já caí nesse erro e eu tenho visto que muitas vezes nos falta a sabedoria, né? E em Provérbios, capítulo 21, versículo 23, diz assim: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Tenhamos cuidado naquilo que a gente fala. E também em Provérbios está escrito assim: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Então, guardemos a nossa boca, a nossa língua, de falarmos aquilo que Deus não aprova. Deus te abençoe. Um beijo, até a próxima.